Bom dia mais uma vez para você que me acompanha. Bom, nós estamos também estudando o livro de Atos, né? E agora a gente vai ver Atos 2, né? Estamos lendo a Bíblia, né? Comentando um pouquinho sobre ela, brevemente, falando algumas curiosidades, né? Versículo por versículo, né? Então, continuando aqui no capítulo 2 de Atos, né? Fala assim, ó, Atos, capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concor- concordemente no mesmo lugar, né? Então, estavam todos no mesmo lugar, né? Que foi falado já no capítulo 1, no cenáculo, estavam em Jerusalém, tá? E lembra que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, o médico, que acompanhou os discípulos, principalmente Paulo, né? Então ele fala do Pentecostes, né? E na verdade a gente vai falar agora, no capítulo 2, sobre o que foi o Pentecostes. Mas isso já tinha sido falado por Jesus antes, né, para quem acredita. Lá no capítulo 1, versículo 8, ele fala: Mas, né, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ok? Então, Pentecostes, né? 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, uma ventania, né? E encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ponto. Tá? Veja, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele fala para os discípulos, para quem estava ali, que ele havia ressuscitado, conversou com eles, mas que ele ia embora, né? Que foi quando os discípulos viram ele subir aos céus. E logo quando olharam para os lados, tinham anjos. E os anjos falaram: Homens galileus, porque olhais para cima? O mesmo Jesus que viram subir aos céus é o mesmo que descerá, né? E aí está falando do fim, né? Do fim dos tempos, quando Jesus retornará mais uma vez, né? Mas Jesus falou assim: não se perturbeis, né? Que ele iria, mas não nos deixariam órfãos, deixaria conosco o Consolador, o Espírito Santo. E aqui é que é assim, o que eu acho mais importante acerca de ser cristão, né? Que há uma diferença. Falando somente dos discípulos, eles estavam com Jesus, era uma pessoa, tá? E quando eles foram embora, eles ficaram muito tristes. Depois a gente vai ver a história de Pedro, o quanto que eles ficaram desolados, né? Eles ficaram muito desolados, né? Jesus tinha ido embora, tinha sido assassinado, mas tudo bem, eles viram ele ressuscitar, viram ele. Tomé tocou no corpo de Jesus ressurreto, né? O mesmo corpo nosso, mas tocou nele. E Jesus se materializou de novo, tá? Mas não estava mais lá. Mas mesmo assim, Jesus falou que ia deixar, não nos iria deixar órfãos, aqueles que acreditam, tá? Foi para você, aquele que acredita em Jesus. Acredite que Jesus não é só um nome. Jesus não foi um ser que nasceu, viveu e morreu lá, né, há mais de 2000 anos atrás. Não. E ele ressuscitou, ele está vivo. E o melhor, ele não foi embora. Né? Ele ainda está presente em espírito. E esse espírito tem nome. Chama-se Espírito Santo. Né? Como Jesus falou, o Consolador. Quer dizer o seguinte, quer dizer que você não está só, tá?
Em algumas outras religiões, né, normalmente se recebem ensinamentos, mensagens, certo? Mas é apenas isso. São apenas ensinamentos, são mensagens, você se ligar ao espiritual, tá? Mas não tem a presença daquele que veio, daquele que salvou, daquele que foi e prometeu para aqueles que o seguem, que o amam, que ele foi, voltou, aliás, para da onde ele veio, o reino celestial, e prometeu que aquele que acreditasse nele, que o seguisse, iria ser levado para onde ele estivesse. Essa é a esperança de quem é cristão. E não apenas em ler a Bíblia e acabou. Não, a palavra ela é viva. E o Espírito Santo, ele é um ser, é um espírito, não é um corpo. Mas ele está em qualquer lugar daquele que o chamar. Né? Então, o Pentecostes, né, foi a presença do Espírito Santo visível para os apóstolos. E eles começaram a falar em línguas, em outras línguas. Tá? Bom, mais à frente vai ser falado que as pessoas que estão ali em Jerusalém vão ouvir ele, cada um na sua língua. Ou seja, digamos, tivesse um alemão, tivesse um japonês, cada um ia ouvir na sua língua. Como isso? É só o Espírito Santo. Tá? Então, fiquem com isso. O Jesus, ele foi mais do que um mensageiro, mais do que alguém que veio falar sobre Deus. Não. Ele é o Criador. Ele é o próprio, ele é a expressão do Criador, a expressão do que ele é, o amor. E ele foi embora, mas não nos deixou órfãos. Então, o próprio Jesus, podemos sentir ele como os discípulos sentiram, através do Espírito Santo. Por quê? Porque ele nos ama. Valeu? Um abraço.